o poder das nossas palavras, parte 2. Você crê que a sua palavra tem poder? Você crê que aquilo que sai da sua boca é poderoso? É isso que diz a palavra de Deus, é isso que Deus tem nos ensinado nesses 23 anos e que agora Ele está nos ensinando mais uma vez, nos lembrando. E a palavra de Deus em 2 Coríntios 4:13 diz assim: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também nós assim como o apóstolo Paulo temos a revelação da graça de Deus, e ele cria. Nós, depois de muitos anos, estamos aqui para dizer também que nós cremos, e é por isso que nós falamos. Então diga, eu creio. Você vai dizer com voz de profeta, diga, eu creio. Diga, por isso é que eu falo. Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Senhor, nessa ambiência maravilhosa, Pai, que chegamos até aqui de louvor, de adoração, Jesus. Deus, iniciamos o final dessa noite em perfeita vitória, embalados, Pai, a louvores celestiais, a louvores santos, Jesus. E nós chegamos agora no momento onde o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. Deus, a Tua palavra diz que Tu és o bom pastor, que nada nos falta. Senhor, não nos tem faltado alimento espiritual. E nessa hora eu oro, Jesus, para que o Senhor nessa noite use a minha vida, Jesus. Ó Pai, que o Senhor me capacite a ser esse instrumento, a vida de tantas ovelhas que estão aqui, que estão ao redor do mundo, Jesus. Fala através da minha boca, que não seja eu, Fernando, Senhor, que não seja a minha carne, mas que seja agora o Teu Santo Espírito que está em mim, Jesus, a falar, Jesus. Eu creio, Jesus, verdadeiramente que nesta noite o Senhor transformará situações. Eu creio que nessa noite, Pai, pessoas que entraram aqui, Senhor, com grandes lutas, com grandes levantes, Senhor, ó, com dificuldades, Senhor, sairão daqui vitoriosas, Jesus. Eu creio nisso, porque esse é o poder da Tua palavra, e o Senhor tem nos ensinado, Pai. Por isso eu peço, ensina-nos mais, Jesus. Fala aos nossos corações, Pai, que cada mente, cada coração aqui esteja, Senhor, aberto, atento para receber os Teus ensinamentos. A Tua palavra diz que o Senhor não nos despede de mãos vazias. Chegou a hora, Pai, do Senhor colocar nas nossas mãos aquilo que Tu tens preparado. Eu me abro juntamente com essa igreja para receber este banquete. E aqueles que recebem esta palavra em suas vidas, digam amém, amém e amém. Diga glórias a Deus. Aleluia. Obrigado, Jaco. Aleluia. Meus irmãos amados, aqueles que sabem que foram chamados por Deus para reinar e governar, amém? Fomos chamados por Deus para estarmos por cima e não por baixo. A palavra de Deus diz que Deus nos conduz em triunfo todos os dias. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Por isso que você possa, nesse início de mensagem, saber aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Diga, esse sou eu, bispo. Amém, glórias a Deus. Hoje, dando continuidade a esse treinamento espiritual, afinal de contas, a bispa, cada vez que sobe aqui, os pastores, os bispos nos treinam espiritualmente. A bispa começou domingo passado o poder das nossas palavras, e hoje eu continuo esse treinamento espiritual sobre o poder das nossas palavras. Nós vamos tratar de confessar para possuir. Nós estamos entendendo que para nós possuirmos grandes coisas, nós temos que confessar, nós temos que falar de acordo com a palavra de Deus. E eu quero lhe mostrar algo fantástico e extremamente importante. O poder que a palavra, ou melhor, que as palavras proferidas pelos nossos lábios possuem. Eu iniciei o momento que eu subi aqui dizendo que a nossa boca, ela tem poder, a nossa palavra tem poder. E eu vou falar sobre como liberar o poder que a palavra de Deus tem quando sai pelos nossos lábios, quando sai pelos lábios de um homem, de uma mulher de Deus. E hoje eu quero te ensinar a igreja como podemos possuir e conquistar pela nossa confissão de fé aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Você quer isso nessa noite? Diga amém. Então, você sabe que o pacto da graça de Deus é um pacto de boca. Diga, um pacto de boca. Prepare-se que você vai falar quase o quanto eu aqui. Você sabe que eu gosto de ouvir a resposta da igreja, ainda mais uma palavra que diz respeito de confissão. Então diga, pacto da graça de Deus. Diga, um pacto de boca. Glória a Deus, é um pacto que se manifesta por aquilo que se crê. Aquilo que nós cremos, nós
confessamos, nós falamos. Aquilo que está no nosso coração tem que sair pela nossa boca. O que se crê, o que se confessa tem poder de vida ou tem poder de morte. É isso que diz a palavra de Deus. Nós estamos aprendendo como trazer esse poder para as nossas vidas através das palavras em linha com o novo pacto. Aquele pacto que diz que é melhor e que é superior. É um pacto melhor e de superiores promessas. Essa é a graça de Deus. Essa é a palavra que nós vivemos. E usando a confissão de fé, você verá, eu creio nisso, receba para a sua vida, você verá, melhor dizendo, resultados na sua vida. Você terá os resultados que você vem orando, que você vem pedindo. Você terá qualidade de vida. Muitos têm orado para ter uma vida de qualidade. Eu creio que através da confissão da palavra que o Senhor colocará nas nossas bocas, que está no nosso coração, nós veremos esses resultados. Você possuirá, você conquistará aquilo que afinal de contas é seu direito, amém? Porque nós não estamos aqui interessados em conquistar algo que não é nosso direito. Nós não estamos aqui, olha, aquilo é daquele povo e nós queremos para nós. Não, nós estamos aqui querendo conquistar algo que é nosso direito, conquistado por Jesus Cristo na cruz, nós que somos herdeiros com o crente Abraão. Ou seja, nessa noite nós vamos conquistar aquilo que é nosso direito. Se você está pronto para isso, diga amém. Então nós vamos começar com as palavras de Marcos 11, 23 e 24, que diz assim a palavra de Deus: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Então, amados, nós devemos crer naquilo que nós confessamos. Aqui não adianta você falar coisas da boca para fora, vãs palavras. Não, nós devemos crer naquilo que sai da nossa boca. Nós precisamos crer e manter a nossa confissão. Nós precisamos crer no que está na palavra, confessar e manter essa confissão. Isso é um exercício diário. Assim como você vai à sua academia, ou deveria ir, certo? Assim como você treina o seu corpo, assim como você faz exercícios físicos, você tem que exercitar a sua fé. Nós estamos aqui nessa noite fazendo isso. Nós estamos afiando a nossa espada, amém? Nós estamos aqui ajustando as coisas, estamos exercitando a nossa fé. Você sabe que a palavra de Deus diz que todos nós aqui, todos os filhos de Deus, receberam a mesma medida de fé. Não tem um que tem mais fé do que o outro, não, temos a mesma medida. A diferença é como nós exercitamos a nossa fé. E em muitos casos as pessoas creem, mas não falam. As pessoas até creem, mas elas não falam. Em outros casos as pessoas falam, mas não creem. Aquele que fala da boca para fora, não crê com o coração. E por fim, há aquelas pessoas que creem e falam, mas que não mantêm o que creem e o que falam. Então existem esses três tipos de pessoas. Nós devemos identificar que pessoas que nós somos nessa noite, porque o Senhor não quer que nós falemos e não cremos, e não estejamos crendo no nosso coração. O Senhor não quer que nós falamos com a nossa boca, como eu disse, e não estejamos crendo, que nós cremos e nós também não falamos. Não, eu creio lá no fundo, lá dentro eu acredito, mas eu não falo, não. E também não adianta a gente crer aqui na igreja, eu creio, eu tomo posse, eu confio, eu confesso, mas no outro dia já não confia mais, já não confessa mais. Não podemos ser esses três tipos de pessoas. Então eu te pergunto, por que tantos cristãos vivem com tantas lutas, com tantas dificuldades, com tantos problemas? Se nós pararmos para pensar, nós vemos muitos filhos de Deus com muitas angústias, com muitos problemas, sabe? Problemas esses que às vezes se arrastam por anos atrás de anos. Por que isso acontece com o povo chamado filho de Deus? Filhos de Deus são pessoas que negligenciam aquilo que dizem. São pessoas que negligenciam aquilo que confessam, que não estão em linha com a palavra de Deus. É filho, é salvo, mas não está em linha com a verdade de Deus, não crê no que a Bíblia fala, não confessa conforme a palavra de Deus. Então vamos voltar a 2 Coríntios 4, 13, que diz assim: tendo porém o mesmo espírito da fé. Mas isso significa que a fé possui um espírito, certo? O apóstolo Paulo está dizendo, tendo porém o mesmo espírito da fé. E qual espírito é esse que o apóstolo Paulo está falando? É crer e falar. Diga, crer e falar. Amados, a fé exige isso. A fé exige que nós
Temos que crer, creiamos, e eu adoro esse abençoado que me ajuda com os verbos, amém? Abençoado diácono. Nós creiamos na palavra de Deus e que nós comecemos a falar aquilo que está na palavra de Deus. Não adianta a gente só crer, como eu disse, e não falar. Nós temos que crer e temos que falar. A fé exige isso, como eu disse. Nós devemos crer e falar. Por isso Paulo disse, tendo porém o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso que falei. Nós cremos, por isso nós falamos, amém? Nós cremos nessa verdade. Então, não é só crer, como eu disse, não é só concordar mentalmente. Sabe aquele que fala, não, eu creio, bispo, lá dentro eu creio, mas não abre a boca. Não, se você é desses que crê, mas não experimentou ainda o poder da confissão, a partir de hoje você vai começar. Você vai sair daqui falando aquilo que a palavra de Deus diz que você tem que falar, porque o novo pacto é um pacto de boca, como eu já disse, e nós temos que falar. Diga assim, ó, é para falar. Amados, quando nós começamos a falar, as coisas começam a acontecer. Você vai sair daqui hoje falando muito. E aí os maridos falam, eu repreendo a minha esposa. Falando mais do que ela já fala, bispo. Não, mas não é falando fofoca, não é falando coisas, não. Não que as mulheres sejam fofoqueiras, estou dizendo, não é isso que nós vamos sair falando aqui. Nós vamos sair daqui hoje falando em linha com a palavra de Deus, amém? Nós vamos sair daqui hoje entendendo o poder da confissão, o poder das palavras, e nós vamos, como eu disse, ver o cumprimento de tudo que Deus tem para as nossas vidas através da nossa boca. Então diga assim, sem confissão não há posse. Você pode cutucar com todo respeito quem está do seu lado, ver se ele está acordado, se ele está empalhado de frio aí, diga, olha, sem confissão não há posse, viu? Diga, comece a confessar hoje. Amados, vocês se lembram o que diz a palavra de Deus lá em Gênesis sobre a criação? Vamos ver, amém? Em Gênesis 1:3 diz assim, disse Deus, haja luz. Então aqui já começa a revelação dessa noite. Disse Deus, haja luz. Depois que Deus disse, o que aconteceu? Houve luz. Então Deus disse e aconteceu. Gênesis 1, o 6 e o 7 diz assim, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Amados, Deus disse e aconteceu. Deus falou e as coisas aconteceram. Deus não precisava dizer nada, vocês concordam? Ele é Deus, Ele não precisava abrir a boca, Ele não precisava dizer. As coisas aconteceriam de qualquer forma, de qualquer modo. Ele poderia estralar os dedos, Ele poderia pensar, mas a Bíblia diz que Deus disse. E Ele está nos mostrando como é importante nós confessarmos a palavra. Assim como aconteceu em Gênesis, isso vai acontecer nas nossas vidas. Quando nós começarmos a confessar a palavra de Deus, porque o poder de Deus está nas nossas vidas. Não são vãs repetições, não são palavras da boca para fora, mas a nossa fé está aqui dentro. E quando nós começarmos a falar, que haja, que assim se faça, as coisas vão começar a acontecer em nossas vidas. Então, pense nisso num momento. É preciso crer de forma certa. É preciso crer naquilo que a Bíblia diz, para que ao confessar nós tenhamos as respostas. Nós temos que crer da forma certa, para que quando nós formos falar com a nossa boca, as coisas aconteçam e nós tenhamos as respostas da parte de Deus. E a maioria das pessoas evangélicas não crê em absolutamente nada. Amém? A maioria do povo evangélico não crê em nada. Ou melhor, eles até creem no diabo. Eles até creem no vidrinho do óleo, eles até creem que se for atrás da coxia e o pastor soltar um suor lá, se pagar o preço, se ajoelhar, se ficar uma noite, nisso talvez eles creem, mas a igreja não crê em Jesus Cristo, amém? Não crê no autor e consumador da nossa fé. Eles não estão olhando fixamente e firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eles olham o quê? Para os problemas, para as dificuldades, para a doença, para a ameaça, mas eles não olham para Jesus. Eles não colocam os olhos no autor e consumador da nossa fé. Nós não somos desse, diga glória a Deus por isso. Mas esses irmãos não possuem uma atitude de fé. Eles não confessam a palavra. Se você ficar 2 minutos do lado de um irmão legalista, você vai ver o que sai pela boca dele são palavras muito mais de morte do que de vida, porque eles não confessam a palavra de Jesus Cristo. Nós precisamos usar a confissão da fé todos os dias. Diga todos os dias. Como eu disse, não é só domingo e quinta e segunda. Afinal, é por isso que nós temos um culto de oração e confissão, amém? Porque nós estamos aqui confessando a palavra. Não é que vem
nós abrimos o culto para confessar os pecados. Não é isso, amém? Nós vimos aqui para confessar a palavra de Deus. Exatamente isso que eu estou pregando. Então, essa confissão, ela vem com o resultado daquilo que nós cremos. Nós precisamos repetir para nós mesmos, como eu disse, todos os dias: eu sou mais que vencedor, eu sou redimido de toda maldição. Contra mim, contra a minha casa, contra os meus filhos não vale maldição, não vale encantamento. Eu sou curado em nome de Jesus pelas chagas de Cristo. Eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abastado, eu sou abundante, eu sou salvo, eu sou filho do Criador, eu sou herdeiro das promessas de Deus. É isso que tem que sair pela nossa boca. E não é isso que muitas vezes nós vemos na boca dos filhos de Deus. Então, como eu disse, essa confissão, ela vem como o resultado daquilo que nós cremos. E é nessa hora que Deus honra a palavra, que o impossível se torna possível, que as coisas que não são começam a ser. É na hora que nós começamos a confessar em linha com a palavra de Deus, que o mundo espiritual começa as coisas a acontecerem, e nós vemos a manifestação da honra, da bênção e da glória de Deus em nossas vidas. Olha só, todos nós vivemos situações impossíveis diante de nós. Todos nós temos situações impossíveis, situações, difíceis. Estamos diariamente nos confrontando com situações impossíveis. Eu tenho situações desgastantes na minha vida. Eu creio que você também tem na sua vida. Eu tenho situações que, para a minha capacidade humana, são impossíveis de serem solucionadas, que eu, Fernando Brant, não posso solucionar, que somente Deus. Eu creio que na sua vida também há situações impossíveis que somente Deus possa solucionar. Mas, amados, a diferença é como nós mantemos a nossa confissão. Eu mantenho a minha confissão dizendo: Deus tem a solução, Deus tem a vitória, Deus me conduz sempre em triunfo. Não é o que eu estou vendo, porque eu não sou guiado por vistas, eu sou guiado pela fé. E aí, essa é a diferença. A diferença não é quantas situações impossíveis nós temos na nossa vida. A diferença é como nós reagimos a essas situações, o que sai da nossa boca. Porque levantes, dificuldades, o crente vai ter para o resto da vida, porque Jesus disse que seria assim: no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos que confessar a palavra, nós temos que saber estar, nós temos que deixar sair da nossa boca aquilo que são verdades de Deus para as nossas vidas. Então, meu amado, tudo o que Deus espera para acontecer um milagre na sua vida, na minha vida, é a nossa confissão em concordância com a Bíblia Sagrada. Deus não espera que a gente pare o culto agora, que a gente venha pagar o preço, que a gente comece a derramar óleo aqui sobre as cabeças, e glória a Deus por isso, não ia estragar a chapinha de metade das mulheres aqui da igreja, que aquele óleo escorre e eu creio que não sai nunca mais. Deus não espera isso. Deus espera que nós apenas concordemos e falemos aquilo que está na palavra dele. É isso que diz a graça de Deus, o pacto que nós vivemos, esse pacto melhor e superior, é um pacto de boca. Aquilo que eu creio eu falo, eu profetizo, eu declaro. Isso que é a graça de Deus. O justo vive por fé, diz o apóstolo Paulo. Então Deus espera que a nossa confissão seja em linha com a palavra de Deus, e aí as coisas começam a acontecer em nossa vida. Aí o resultado vem. Aí o resultado vem, igreja. Aí as coisas começam a acontecer. Aí os milagres começam a acontecer. Então diga: eu vou. Diga com fé, diga: eu vou confessar em linha com a palavra de Deus. Aleluia. Você pode dizer isso a quem está ao seu lado? Mais uma vez, diga: você vai confessar em linha com a palavra de Deus. Sabe por quê, igreja? Porque Deus espera isso das nossas vidas. Deus não te colocou na Cristo Vive para esperar outra coisa da sua vida. Ele espera exatamente essa atitude. Deus espera isso da minha vida, Ele espera isso da sua vida. E há muito tempo que Deus espera, amados, que um povo se levante nesse mundo, nessa geração, para abalar as nações através da fé. Eu creio que eu faço parte dessa geração. Eu creio que quando eu chegar ao final da minha vida, vão falar: aquele menino abalou as estruturas desse país, desse mundo, através da fé dele. Aquele menino, qualquer pessoa que passar do meu lado, amado, essa é uma missão que Deus tem colocado no meu coração. Eu tenho que abalar as estruturas dessa pessoa, não porque eu sou melhor, não por uma soberba, mas porque Deus está na minha vida. Não pode passar alguém por mim e não sentir a glória de Deus, ver a luz de Deus. Então eu creio de fato que Deus está levantando uma geração que vai abalar as estruturas desse mundo através da fé, não é através das obras, através da fé. Se você está nisso, diga amém. Glória a Deus. Eu creio nisso.
E o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ele explicou exatamente isso. Ele diz em Romanos 10, 8 e 10: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. É a mesma palavra que nós estamos falando nessa noite. Estamos falando exatamente a mesma palavra que o apóstolo Paulo pregava. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha o poder, amados. Eu creio que todos aqui já creram nisso, já confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então agora eu vou lhe mostrar o outro lado da moeda, porque até agora nós estamos falando da confissão boa. Nós estamos falando do resultado de ter uma confissão alinhada, em linha com a palavra de Deus. Mas existe o outro lado da moeda, que também é importante. Nós também temos que estar alerta, também devemos saber que isso existe, porque se você não sabe usar a palavra da fé e começa a usar palavras equivocadas, palavras erradas, palavras negativas, sabe, palavras de morte, pode ser que surja na sua vida o que disse Jó em Jó 3:25, diz assim: aquilo que eu temo me sobreveio, e o que eu receio me acontece. Se nós não entendermos que também aquilo que sai da nossa boca, como pode gerar vida, também pode gerar morte, nós precisamos entender que o que o profeta disse é verdade, isso acontece. E acontece mesmo. Antes de eu entender isso, de eu ter esse entendimento, quando eu era um pouco mais novo, não que eu não seja novo, mas quando eu era um pouco mais novo, isso acontecia de fato comigo. Tudo que eu temia me sobrevinha. Eu não tinha esse entendimento, na época de escola, de faculdade, enfim, não, faculdade eu já tinha essa revelação, mas na época de escola, eu tinha medo de muitas coisas e aquilo acontecia, e um dia meu pai falou, aquilo que eu temo me sobreveio, isso ligou algo na minha mente, eu falei, eu nunca mais vou temer nada, porque eu não quero que as coisas aconteçam, e isso é pura realidade. Muitos crentes, filhos de Deus, têm vivido situações de morte, situações dificílimas, porque tem medo de sair de casa, porque tem medo de pegar um carro, porque tem medo de falar, porque tem medo de comprar, porque tem medo de vender, porque tem medo de se formar, porque tem medo, e aquilo que eu temo me sobrevém, aquilo acontece. Então, do mesmo jeito que a nossa boca profetiza aquelas palavras, e isso acontece, nós também temos que entender que nós podemos profetizar morte, e isso também vai acontecer na nossa vida. Olha só essa estatística. Existe uma estatística que diz que 90% dos tumores de câncer são motivados pela própria pessoa. 90%, diz um estudo, dos tumores e dos cânceres que são gerados, eles são produzidos pelas próprias pessoas. As pessoas às vezes se matam sem perceber, porque elas somatizam a sua morte, porque elas só trazem pensamentos de derrota. Quando surge uma dor de cabeça, em vez dela rechaçar e dizer, em nome de Jesus, pelas chagas de Cristo, eu sou sarado, bata em retirada, não, ela faz o contrário, ela aceita aquilo, sabe, ela começa a dizer, não, eu acho que isso é um câncer, eu acho que está começando um tumor na minha cabeça, e isso acontece, essa pessoa chega a morrer por causa de algo que nasceu na cabeça dela. Outro dia eu estava vendo um programa de TV, e eles estavam falando sobre exatamente essa questão do câncer. E uma moça que teve câncer, ela falou assim, eu tinha certeza que eu teria câncer na minha vida. Ela falou exatamente assim. E todo mundo ficou olhando para ela como se fosse a coisa mais normal do mundo. O que eu temia me sobreveio, e ela teve câncer. Ela falava que quando ela via testemunho de pessoas que tinham passado por câncer, tinham feito, enfim, tratamento, ela falava, um dia eu vou estar ali. Veja só, pastor David, o poder. E ela falou, não, eu já estava conformada que um dia eu teria câncer. E eu tive, tratei, enfim. Mas olha o pensamento. Tudo em linha com o que diz a pesquisa, 90% das pessoas, a doença acontece porque ela somatiza, porque ela acredita que tem a doença, e isso ocorre, e isso acontece, e essa pessoa morre. Então, é muito importante que eu lhe mostre o que a palavra diz, que eu lhe mostre a palavra, que é muito mais do que um som que sai da nossa boca. Como eu disse, não são palavras, há um poder que sai pela nossa boca, o que diz a palavra de Deus, e que essa palavra, a palavra de Deus, quando sai da boca de um eleito, ela é espada. Quando nós falamos, amados, nós temos esse poder, é uma espada que sai da nossa boca, é a espada do Espírito, ela corta o mal pela raiz, ela chama à existência coisas que não existem, coisas que não são como se já fossem. É essa palavra que sai pela boca de um crente, é essa palavra que deve sair pela nossa boca. Efésios 6:17 diz assim a palavra de Deus:
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de... Ou seja, a palavra de Deus é a espada. Diga, a espada. É isso que tem que sair da sua boca. Da sua boca tem que sair uma espada que corta, que diz que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. É a palavra de Deus, separa juntas, medulas. A palavra, quando sair da sua boca, tem que sair para cortar o mal pela raiz. Diga, em nome de Jesus, assim será na minha vida. Então, você sabe que um dia Jesus teve uma experiência horrível. Vou contar aqui rapidamente essa história que aconteceu no deserto. Ele estava ali em jejum, como era de costume no cerimonial judaico, e ele foi levado para o deserto. Ele ficou 40 dias sem comer absolutamente nada. E de repente o diabo surge na frente de Jesus, que estava fraco, porque uma pessoa que não come, que não se alimenta, seu corpo fica fraco. Jesus estava ali 40 dias sem comer, sem se alimentar. E aí surge o diabo à sua frente, nesse momento de fragilidade, e tudo que ele precisava nessa hora era comer. Tudo que Jesus precisava na sua carne era de uma boa refeição. E aparece o diabo na sua frente com um X-Bacon. Não, mas mais ou menos isso. O diabo aparece na sua frente com uma tentação, amém? Tudo que Jesus precisava ali era na sua carne se alimentar. E o diabo, que é o tentador, ele aparece à frente de Jesus. Olha o que está em Mateus 4, o 3 e o 4 diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Olha, mas tentador mesmo, porque é uma pessoa com fome. Jesus sabia ali o poder que ele tinha. E ele disse: se és mesmo filho de Deus, faz com que essas pedras aqui, elas virem pães. E Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amados, essa é a força que nós temos que ter, amém? Jesus, ele respondeu: está escrito. Foi o que Jesus respondeu, está escrito, ou seja, ele sabia o que estava escrito. Nós devemos saber o que está escrito, amém? Para que nós possamos confessar. Você deve saber o que está escrito a seu respeito na Bíblia Sagrada. Você precisa entender, e eu louvo a Deus pela Cristo Vive, que pelo menos aqui em São Paulo há 23 anos tem ensinado o povo o que a Bíblia diz a respeito de nós, amém? Que tem ensinado o povo a visão de Deus, a visão do Todo-Poderoso para as nossas vidas. A Bíblia diz que contra você não vale encantamento, diga amém. A Bíblia diz, amados, que os dons e as chamadas são irrevogáveis, que você é por cabeça e não por cauda, que você é para estar por cima e não por baixo, que você tem para emprestar e não tomar emprestado. A palavra de Deus diz que pelas chagas de Cristo nós somos sarados. A palavra diz que as nossas armas não são carnais, são espirituais. A palavra de Deus diz que todas as malignidades não prevalecerão contra a nossa vida. A palavra de Deus diz que todo o mal dito a nosso respeito já caiu por terra. A palavra de Deus diz que todos os projetos dos iníquos contra nós não prevalecem, não prevalecerão. Diga: eu recebo essa palavra em minha vida. Agora, se aparecer, aleluia, se aparecer aí o tentador, você já sabe o que a Bíblia diz a seu respeito. Mas a mão de Deus está sobre nós. Diga aleluia. Então você deve crer nisto. Sabe, está escrito, diga assim a partir de hoje, sabe, está escrito, assim como Jesus disse, repreendeu ali. A palavra de Deus diz assim, ó: resistir ao diabo e ele, ó, fugirá de nós. Como que nós resistimos ao diabo? Ajoelhando, pagando preço. Cadê o Bispo Maurício? Eu gosto de falar de lei olhando para o Bispo Maurício, que ele fica revoltado. Bispo Maurício, ajoelhando, pagando preço. Cadê o presbítero Boni, que estão dando as aulas? Não é assim que nós resistimos ao diabo. Nós resistimos o diabo confessando aquilo que está na palavra de Deus, amém? Nós resistimos ao diabo cantando louvores, orando, declarando as verdades de Deus, declarando aquilo que está em linha com a palavra de Deus, dizendo exatamente isso que nós acabamos de falar aqui. Aí o diabo sim, ele bate em retirada. Então você vai começar a dizer: está escrito que eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Mas não é que na igreja, lembre-se, todos os dias, dia após dias, aqui dentro, lá fora, voltando para cá, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas aí vem o diabo, levanta suspeita em relação a Deus, como eu estava dizendo. Ele aparece e diz: mas você é o quê? Você é o quê? Mais que vencedor, bem, ó, logo você, sabe, você que era do samba. Quem era do samba aqui? Não levanta a mão. Não tem problema, você era do samba. Maísa. Já passaram, Isaías, glórias a Deus. Teve um irmão aí que eu não vou falar quem foi, não vou falar que ele chama Fábio Tavares, mas que falou que aprendeu a tocar tocando num terreiro lá.
Mas as coisas velhas já passaram. Mas o diabo pode aparecer e falar, mas logo você que era dos sambas, logo você que pulava cerca, logo você que fazia negócios ilícitos, logo você que cheirava, que era metido com droga, logo você é o quê? E aí a pessoa, sabe, ela se deixa levar pelas mentiras do diabo, ela diz, uau, nossa, realmente eu não sou vencedor coisa nenhuma, o bispo Fernando é louco, os bispos lá estão malucos, eu sou isso que o diabo está dizendo, eu não sou de nada, eu sou um farrapo, eu sou pó da terra, eu sou um gafanhoto, eu sou mesmo isso que o diabo está dizendo, eu sou mesmo um corintiano, maloqueiro, sofredor, eu sou... A igreja ri, né? Eu preciso refrear mais as coisas que vêm. Mas é isso que o povo diz aí. Você vê, faz um parênteses aqui, a torcida do Corinthians, eles cantam lá, ô, corintiano, maloqueiro, sofredor, sou sim senhor. Ué, tá confessando, depois vem pro culto, eu sou mais que vencedor. Jesus vai falar, não, você estava lá no meio da Gaviões da Fiel, você vai morar na maloca e vai ser perdedor, maloqueiro, sofredor, vai sofrer. Fica a dica para os corintianos, troquem de time enquanto há tempo. Mas é verdade, nós não podemos confessar, não pode jorrar água doce e água amarga, amém, amados? Então nós não podemos, quando o diabo aparecer, falar, não, é isso mesmo, eu sou desses, não. Amados, é isso que o inimigo quer, ele quer que você suspeite de Deus, ele quer colocar aquela pulga atrás da sua orelha, assim, será que é verdade mesmo que Deus diz a meu respeito? Será que é isso mesmo? Mas você deve crer e confessar e manter firme a sua confissão, dizendo em todas as coisas, eu sou sim mais que vencedor, porque Jesus Cristo, ele foi lá ao inferno, diz que ele tomou a chave das mãos do diabo, que ele venceu, que ele amarrou o valente, que ele triunfou de todos os males, de todos os demônios, que ele vive e reina. Quando ele foi crucificado, quando ali saiu o último sopro de vida, diz que o véu se rasgou de alto a baixo, ele diz, está consumado. É isso que eu creio, eu fico com o que Jesus Cristo fez e não com o que o diabo disse. Se você é desses, diga amém. Aleluia. Amém. Então, amados, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou despertando emoções e sentimentos para que você acorde para a sua vida, para que você acorde para a realidade da vida que Deus te chamou, para que você viva poderosamente conforme o que diz a palavra de Deus em Jó 22, 28. E diz assim a palavra de Deus, se projetas alguma coisa, ela não te sairá bem. Diga, ela te sairá bem. Diga, a luz brilhará nos meus caminhos. Profetize isso com a sua boca. Diga, eu vou projetar no Senhor. Diga, esses meus projetos vão sair bem. A luz de Cristo vai brilhar no meu caminho. Amados, é isso que vai acontecer na nossa vida. Projetou, creu, falou, sairá bem. Projetou, creu, falou, sairá bem. Diga comigo, projetou, creu, falou, sairá bem. Projetou, creu, falou, sairá bem. Então, amados, se você disser, eu não vou passar, eu não vou ser feliz, eu vou morrer. Olha, cuidado, porque é isso que vai acontecer. Se você disser, tem um encosto do meu lado, é isso que vai acontecer. Você não pode fazer isso, você tem que tomar cuidado, amados. Você não pode confessar ao contrário do que diz a palavra de Deus. Você tem que dizer, eu projeto vitórias para a minha vida. Sabe, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3, 4, 5 anos, eu vou colher aquilo que eu estou profetizando hoje. Por isso é importante que hoje você tome a decisão de profetizar certo. Para que daqui para frente você colha somente coisas boas na sua vida. E às vezes, eu disse do encosto, mas às vezes há pregadores que aí fora eles tentam gerar dúvidas, ou melhor, eles geram dúvidas na mente do povo de Deus. Então, toma cuidado que é o demônio, toma cuidado que ele vai te pegar, cuidado que, como eu disse, tem um encosto do seu lado. Aí a mulher fala, não, é meu marido. Não é um encosto, pastor, é meu marido. Não, seu marido não é um encosto, ele é um homem de Deus, amém? E se você vê ele como encosto, manda ele para cá dia 11 de agosto, que você vai ver o que nós vamos transformar através de Deus na vida do seu marido no congresso de homens. Aleluia. Então tome cuidado, amados. Cuidado, sabe, com essas palavras, sabe, é o tranca-rua, é o, como é que minha mãe fala? 7 catacumbas. Sei lá, é o quê? Amém. Amados, isso são palavras de dúvidas, nós não podemos nos alimentar dessas palavras. As palavras de Deus são certas, são palavras verdadeiras para as nossas vidas. Provérbios 12, 14 diz assim, cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhes-á retribuído. Então, falar em linha com a palavra de Deus é fundamental para a nossa vida, para a vida cristã. Falar em linha com a palavra de Deus é algo fundamental. O respeito que a igreja de Cristo deve ter perante a sociedade depende da confiabilidade que a sociedade
tem no povo de Deus. O respeito que a igreja tem que ter na sociedade depende do que nós estamos gerando de confiança para a sociedade. O povo de Deus que crê e fala em concordância com a Bíblia Sagrada não usa máscaras. Eu louvo a Deus porque aqui na Cristo Vive não tem como existir crentes de máscaras. A palavra de Deus não deixa que a gente fique mascarado. Não, o crente não pode usar máscara, sabe? Não usa evasivas, não usa subterfúgios. Nós precisamos gerar esse espírito de confiabilidade com aquilo que dizemos e fazemos. Como eu disse, não é somente aqui dentro, é lá fora que nós precisamos mostrar a nossa confiança em Jesus Cristo. Provérbios 16, 28 e 29 diz assim: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Amados, você já viu uma boca malignamente usada para separar pessoas que foram extremamente amigas? Eu já vi. Quantas pessoas que eram amigas e por causa de uma boca se separaram, por causa de palavras, por causa de coisas que foram ditas. Provérbios 25, 19 diz assim, eu gosto desse, olha só: como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Amados, quem já quebrou um dente aqui sabe como isso é ruim. Alguém já quebrou um dente? Amém. Se precisar de mim, depois do culto. Amados, quem quebra um dente? Hoje, Bruna está aqui? Hoje eu atendi a Bruna aqui, nossa abençoada. Tivemos ali uma baita de uma cirurgia de extração de um terceiro molar. O dente não saía, ela gritava de dor, a gente punha anestesia. Aí pegamos aquela broca. Tem algum dentista aqui comigo hoje, nessa noite? Meus parceiros, a gente pegou aquela broca, partimos o dente, tiramos pelos lados o dente, aí passou. Amados, quem tem dor de dente, quem tem um pé que não firma, diz a palavra de Deus que isso é ruim, que isso é igual a confiança no desleal. Nós não podemos estar com a nossa confiança no desleal. Se você acredita no desleal, naquele que usa palavras más, é como ter o pé quebrado, é como ter uma dor de dente, isso gera sofrimento. Ou seja, nós não podemos confiar nos desleais. Diga amém por isso. Lucas 16, 8 diz assim a palavra de Deus: e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Amados, isso aqui dói o meu coração. Olha, saber que os filhos do mundo, que os ímpios, eles são mais hábeis em protegerem uns aos outros, e eles se protegem e se guardarem, eles são mais hábeis do que os justos, do que nós. Então, eu vou dizer uma coisa, esse negócio do eu ouvi uma coisa e passei para frente, passei adiante, sem saber se isso é verdade, isso é indigno para a obra de Deus. Sabe, há pessoas que ouvem falar alguma coisa, não sabem a origem e não sabem se isso procede, se é verdade, mas espalham. Com todo respeito, eu odeio isso. Pessoas que eu ouvi uma coisa, passei para frente, eu ouvi algo, passei para frente. Isso também vale para aqueles que mandam pelo WhatsApp, tá? Notícias fake. Checa o que você manda, amados. Porque manda urgente. Lá não sei aonde estão morrendo, então não sei o quê. E não tem nada disso. Aí depois do dia, urgente. Aconteceu isso, urgente. Aí a pessoa um dia está precisando, manda lá urgente. Aí fala, nem abre mais. Então nós não podemos ser esse que passa informação, que passa coisa para frente. Não seja desse. Sabe, eu insisto para que a nossa igreja, que o povo da Cristo Vive, bem como todos os filhos, ofereçam às suas famílias, sabe, vidas confiáveis, vidas comprometidas com a verdade. É assim que a palavra se cumpre, é assim que a sua família desejará vir para a igreja, é assim que os seus amigos, aqueles que estão ao seu redor, sabe, desejarão estar aqui, quando eles começarem a ver essa postura de um homem nascido de Deus, uma pessoa cuja mente é a mente de Cristo, cujo coração já foi circuncidado pela palavra de Deus. Aí sim, amados, as coisas acontecem. Aí sim as pessoas vão ver a glória de Deus nas nossas vidas. Então eu não posso ouvir falar mal da igreja, sabe? Eu não admito ouvir falar mal de um cristão. Sabe, eu não admito que aquela única palavra que é dita, não, porque crente é assim, eu não admito isso. Porque nós não somos assim. E Deus levantou o nosso ministério para nós mostrarmos ao mundo que o crente não é o que está aí fora. Eu creio que você está comigo nessa luta, com essa igreja, com esse ministério. Sabe, eu não aceito, porque nós somos a reserva, a igreja é a reserva moral do mundo. Amados, o único lugar que o mundo consegue, que uma pessoa consegue, sabe, se ressocializar é através da igreja. A capacidade que a igreja tem de ressocializar as pessoas, somente a igreja tem. O mundo não faz isso, o governo não faz isso, as pessoas não fazem isso, a igreja faz isso. E o mundo não pode fazer a igreja motivo de chacota.
Sabe, por que eu estou falando isso? Porque o governo não tem o poder, amados, de impedir uma pessoa de fumar, o governo não tem o poder de impedir uma pessoa de beber, de adulterar, de matar, de roubar, mas quando uma pessoa se converte, e ela, sabe, quando uma pessoa se converte, ela recebe Jesus como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, essas práticas são abandonadas. A igreja tem o poder de fazer isso, de colocar essa pessoa na sociedade. Ou seja, nós como igreja não podemos ser motivos de chacota, porque a igreja é a resposta que o mundo precisa. Os irmãos estão entendendo? Digam sim. Amém. O problema é que às vezes as pessoas vão à igreja, sabe? A pessoa vai à igreja e se depara com líderes totalmente despreparados, porque existe isso também. Homens e mulheres que não passaram pelo crivo de ninguém, que não têm nenhuma fundamentação moral ou espiritual, nem têm atitudes muitas vezes éticas, não tem muitas vezes nem educação, sabe? Tem atitudes que são questionáveis, e aí as pessoas se deparam com isso e aí colocam, não, porque crente é aquilo. Não, crente não é isso. Crente é aquilo que a Bíblia diz. Crente é o modelo que Deus criou com um plano perfeito antes da fundação do mundo. Nós estamos aqui cumprindo um plano perfeito de Deus e nós devemos ser santos e irrepreensíveis. É isso que diz a palavra de Deus. Provérbios 12, 18 diz assim: alguém há cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Então, há pessoas cuja língua é ponta de espada. Quando alguém conhece a graça de Deus, a língua do sábio é medicina. Então, nós que conhecemos a graça de Deus, a nossa língua é medicina. Diga, minha língua é medicina. Amados, a palavra da graça de Deus nos educa, ela é medicina, ela cura, ela salva, ela liberta, ela abençoa, faz as pessoas serem vencedoras. A palavra da graça de Deus faz isso. Provérbios 13:3 diz assim: o que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Então é muito importante o que eu lhe estou ensinando, o que essa série está nos ensinando. Sabe, há muita gente que se arruína pelas palavras erradas. O inimigo tem tentado destruir a confissão, gerando palavras frívolas, palavras negativas, palavras de condenação, palavras de destruição. Outros, porém, são libertos pela palavra da vida. Você foi liberto pela palavra da vida. O inimigo está tentando, mas eu louvo a Deus, porque o plano perfeito dele nos trouxe até aqui. Nós somos libertos pela palavra da salvação. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, que o nosso passado está afogado no mar do esquecimento e que nós temos milhares de promessas para viver em Cristo. É isso que a palavra de Deus diz a nosso respeito e é isso que Deus fez em nossas vidas. Glórias a Deus. Aleluia. Nós fomos libertos pela palavra. Provérbios 14:3, nós já lemos, né? Não, está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. O lábio do prudente é aquele que confessa a palavra de Deus. Nós somos esses prudentes, nós devemos confessar o que está na palavra de Deus. Provérbios 18:21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da... o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então a morte e a boca estão no poder da língua. É muito importante, amados. Sabe, eu lhe dizer isso, há muitas pessoas que dizem assim: eu quero a minha casa própria, sabe, só que para ter a minha casa própria eu tenho que comprar um terreno. Ela começa a pensar, só que para eu comprar um terreno eu tenho que comprar cimento, eu tenho que comprar tijolo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Ih, é muito difícil, eu não quero ter mais a minha casa própria. Tem pessoas que é assim no meio da obra de Deus. Mas você quer? Eu quero. Ah não, mas se tiver que trabalhar, se tiver que arregaçar manga, eu não quero. Aí as coisas não acontecem. Essas pessoas não têm ousadia e não têm coragem de dizer, sabe, Senhor, pela fé eu vou arriscar. Essas pessoas têm que ter essa ousadia, Senhor, pela fé eu vou arriscar. Sabe, você precisa tomar uma atitude de fé. Você precisa arriscar alguma coisa na sua vida. Se você nunca arriscou nada, você não viveu. Você precisa arriscar algo na sua vida. Amém. Essa vai para o insight da night. Se você não arriscou, você não viveu. Nós precisamos arriscar, não é arriscar de olhos fechados, nós estamos arriscando no Senhor, amados. Nós estamos arriscando debaixo da palavra de Deus, não tem como nada dar errado, o Senhor garante. Diz que a palavra é acompanhada de sinais, de prodígios e maravilhas, vai se cumprir na sua vida, mas você tem que ter uma atitude de fé, uma atitude de alguém ousado. Então, amados, quando você
Começa a dizer, e quando você está aqui no culto dizendo, sabe, eu creio, sabe, eu vou dar esse passo de fé, eu vou fazer o meu voto a Deus, sabe, eu não vou faltar à igreja, eu vou ser um dizimista fiel, sabe, eu vou orar todos os dias, sabe, eu vou arriscar a compra do meu terreno, sabe, eu vou arriscar a minha prosa, eu vou fazer aquilo, aí as coisas começam a acontecer. É nesta hora em que você está se movendo pela fé, que Deus está operando na sua vida. É nessa hora que nós estamos aqui declarando, é quando você abre a sua boca e começa a dizer, não, segundo a riqueza em glória, o Senhor há de suprir todas as minhas necessidades, então eu vou, sabe, a palavra de Deus diz que é o Senhor que me dá força para adquirir riqueza, então eu vou. É nessa hora que você começa a fazer esse movimento de fé, que Deus está operando na sua vida. Deus está operando nessa hora. Eu creio que nessa hora Deus está operando. Eu creio que enquanto você está sentado aqui, você está declarando de acordo com a palavra de Deus, Deus está operando na sua vida. Aquele problema que você entrou aqui, aquela necessidade, aquela angústia, enquanto você está aqui declarando, nesse momento Deus está operando na sua vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Amados, é nessa hora que Deus dá ordem aos anjos. Mas como, bispo? Eu não entendo isso. Eu não preciso entender, precisa crer. É nessa hora que você está orando, que você está dizendo, eu vou, eu creio, eu recebo, que Deus está dando ordem aos anjos para encaminhar aquela pessoa para o seu escritório, para a sua loja. Sabe que está programando, Deus está planejando, Deus está preparando aquela porta à sua frente que vai se abrir. É na hora que você está com essa ousadia, sabe, que Deus está preparando aquela prova que você vai passar. Nessa hora as coisas começam a acontecer. Alguém tem alguma causa na justiça aqui? Amados, é nessa hora que o Senhor começa a quebrar o coração daqueles juízes. É nessa hora que o Senhor começa a quebrar o coração do advogado. É nessa hora que o Senhor começa a mudar o coração do médico. É na hora que nós começamos a confessar de acordo com a palavra de Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Diga, eu creio nisso. Diga, eu creio nisso. Diga, eu creio nisso. Amados, Deus está operando em seu favor nessa noite. Os anjos estão se movendo. Diga, eu creio nisso. Você verá a sua vida mudar, porque Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Ele faz, amados, porque Ele é o Deus que opera. Ele é o Deus que era, Ele é o Deus que é hoje, é o Deus que há de ser. Ele está operando nessa noite em nossas vidas. É tempo de você crer, é tempo de você falar, é tempo de você se levantar e dizer, sabe, a crise financeira acabou em minha vida, a doença desapareceu, a enfermidade caiu por terra. É tempo de você dizer, eu tomo posse daquilo que é meu direito. É tempo de você falar, o mundo está em crise, mas eu estou com Cristo e com Cristo não há crise. Eu sou conduzido em cabeça por triunfo pelas mãos do meu Deus. Amados, é hora de nós dizermos, se está na Bíblia, eu creio. Tenha coragem de crer. Eu disse isso há alguns cultos atrás, as pessoas têm fé para pedir, mas não têm fé para receber. Tenha fé para pedir, tenha fé para confessar, tenha fé para receber. Continue nessa constância. Não é aqui dentro, é lá fora que você tem que manter essa confissão. Aleluia. Aleluia. Então, amados, enquanto você está em dúvida e questionando Deus e suspeitando de Deus, nada acontece. Mas eu creio que isso acabou na sua vida definitivamente. Enquanto você ficar, sabe, suspeitando, enquanto você ficar nessa, meu irmão, será que isso acontece ou não? Não vai acontecer nada. Talvez não está acontecendo, porque talvez você esteja dessa forma. Será mesmo? Será, bispo? Será que é assim mesmo? Mas, amados, a hora que você disser, eu creio, na hora que você, sabe, começar a marchar em direção àquilo que Deus diz, na hora que você falar, eu vou, na hora que você falar, não, ninguém me segura porque Deus está mandando, eu vou, na hora que você dizer, Deus disse, então eu vou, Ele estará de braços abertos dizendo, vem filho, vem porque eu já preparei, vem porque eu já te dei a vitória, porque a palavra de vitória já foi liberada para a sua vida. Deus tem o sim, o amém para todas as promessas, não há o que temer, igreja. Ele só espera a nossa atitude de fé. E nós vamos encerrar orando a Deus, porque nós vamos orar agora com essa ousadia, com essa determinação, e as coisas vão acontecer na nossa vida. Amados, isso é para você, sabia? Deus te colocou aqui hoje porque isso é para você. Fique de pé e olhe quem está ao seu lado e diga, isso é para você e isso é para mim também. Diga assim, ó, Deus muda a sua sorte hoje pela sua fé. Diga, pelo poder da sua confissão. Você está pronto para orar? Orar em linha com a palavra de Deus? Quem aqui espera algo grande de Deus? Diga assim, Deus tem o melhor para mim. Diga, Deus tem o melhor para mim.
Você vai sair daqui confessando isso, e todos os dias da sua vida, porque amados, aqui dentro é fácil. Aqui dentro é fácil. Estamos no nosso gueto, amém? Aqui dentro somos todos fervorosos, mas lá fora temos que manter a mesma confissão. Temos que manter a mesma palavra de fé. Não posso chegar lá fora, mas agora o William Bonner está dizendo aqui, ó, amém, William Bonner, é isso mesmo. Não. Desliga a TV, chuta ela, não liga nunca mais a sua TV. Amada, a TV não tem nada que presta. Nada, nada. Isso tem alimentado muitas pessoas, inconscientemente as pessoas não entendem, mas elas se alimentam 24 horas de informações do mundo, coisas do mundo. Comece a se alimentar da palavra de Deus. Comece a abrir a Bíblia, fala, deixa eu ver o que a palavra diz aqui, o conselho do sábio Salomão, deixa eu ver o que Salomão diz para mim. Comece a se alimentar com a palavra de Deus, você vai ver o cumprimento das promessas de Deus. Chuta a sua TV, chuta tudo que é do mundo e se abra para Deus. Pai amado e Deus bendito, Deus todo-poderoso, Senhor, essa palavra foi lançada e ela caiu em nossos corações, que é uma terra fértil, Jesus. Oh Deus, o Senhor não inicia uma série com o tema de o poder das nossas palavras apenas para brincar com os nossos sentimentos. Não! Deus, nós não estamos aqui brincando, Senhor, de igreja. Nós não estamos aqui brincando, Senhor, com a nossa vida, Pai. Senhor, não temos mais tempo a perder, Jesus. Não queremos mais perder tempo, Jesus. Nós queremos viver as Tuas promessas, Pai. Jesus, eu Te louvo porque o Senhor nos plantou em um ministério que nos ensina. Porque o Senhor nos plantou em um ministério, Pai, o qual nós sabemos a verdade. O Senhor nos plantou em um ministério de melhores e superiores promessas, porque esse ministério está baseado na Tua graça, Deus. Jesus, nós nos abrimos nessa hora para receber aquilo que Tu tens para nós, Jesus. Oh Pai, mas eu peço, capacita cada homem, cada mulher aqui, Jesus, a ter essa confissão de fé, Deus, a ter essa confissão alinhada com a Tua palavra, Jesus, a ter essa confissão, Pai, que não é uma confissão de dúvida, não é uma confissão de medo, mas é uma confissão de certeza, porque a Tua palavra diz que a fé é a certeza, que a fé é a convicção, Deus. Oh Jesus, Jesus, nós queremos ser pessoas certas, queremos ser pessoas convictas, Pai. O mundo é mau, Jesus, o mundo jaz no maligno, Pai. E o maligno, o devorador, o mentiroso, ele tenta, Senhor, todas as horas, Jesus. Ele trama, ele joga setas, dados, mas nós estamos blindados por Ti, Pai. Nós não queremos, Pai, cair em ciladas. Nós não queremos dar ouvido às vozes do mundo, Deus, mas nós queremos dar ouvido, Jesus, à Tua voz, a voz do bom pastor que diz que nada nos faltará, Jesus, a voz do que diz, Pai, que o Senhor nos chamou para sermos cabeça e não cauda, a voz do que diz, Pai, que nós teremos para emprestar e não tomar emprestado. A Tua palavra diz que nós somos herdeiros, Pai, segundo o crente Abraão, Jesus, que as promessas são para as nossas vidas. Por isso nessa hora nós tomamos posse, Pai, de tudo que Tu tens de melhor para as nossas vidas. Ah, mas e o passado? Não importa o passado, Jesus, ele ficou no mar do esquecimento. Nós estamos vivendo em novidade de vida, Jesus. Nós não queremos olhar para trás porque as nossas mãos estão no arado. Nós não queremos olhar para a direita, nós não queremos olhar para a esquerda. Os nossos olhos estão no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Os nossos olhos estão em Ti, Deus. Os nossos olhos estão firmes, Pai, estão firmes, Deus. E diz a Tua palavra que deste caminho nem o louco erra, Jesus. Nós não vamos errar, Jesus. Oh Pai, nós não vamos retroceder, Jesus. Nós não vamos usar a nossa boca para falar palavras de morte, Jesus. Nós a partir de hoje abrimos a nossa boca para produzir vida e vida em abundância, Pai. Por isso nessa hora, toda situação de morte, nós abrimos a nossa boca e declaramos que haja vida de Cristo nas finanças, Deus. Oh Jesus, nós declaramos, Pai, que haja vida na vida financeira do Teu povo, Jesus. Que toda escassez, Deus, que toda pobreza, que toda miséria, que agora, Pai, isso bate em retirada, Jesus. Que a Tua abundância, a Tua ampla suficiência seja manifestada na vida financeira deste povo. Oh! Abra a tua boca aí, amado, comece a declarar. Ele espera isso.
Ele espera, Ele espera. Ele não quer mais orações na mente, orações na cabeça. Abra a tua boca, experimente do poder da confissão. Abra a tua boca e veja o impossível se tornando possível bem diante dos teus olhos. Oh Deus, oh aleluia Deus. Confesse. O Senhor te pergunta: o que queres? O que queres? O que queres, filho meu? O que queres que eu te faça? O que queres? Confesse. A palavra de Deus diz: pede, eu te darei as nações como herança. Comece a pedir aquilo que você deseja, aquilo que foi colocado no seu coração pelo próprio Deus. Comece a dizer: eu quero, Pai. Eu profetizo, Deus, por mais que eu não veja, Pai, pela fé eu começo a ver, pela fé eu trago a existência, Jesus. Pai, hoje eu me motivo, Pai. Hoje eu coloco, Senhor, em ação. Eu exercito a fé que está dentro de mim, Pai. Se a tua fé estava morta, meu amado, se a tua fé estava morta, essa é a hora de você reavivar, de você alinhar, de você exercitar. Comece a exercitar essa fé que é dom de Deus na tua vida. Aleluia. Ouça a tua voz. Ouça a tua voz. Você precisa ouvir a sua voz. Você precisa fazer esse exercício. Comece a profetizar aquilo que está no seu coração. Diga: eu vou comprar a minha casa própria em nome de Jesus. Diga, tenha ousadia. Mas eu não vejo. Não vivemos pelo que vemos, vivemos pela fé. Comece a dizer: eu vou construir. Comece a dizer: a porta de emprego já se abriu na minha vida. Comece a dizer: o meu salário já foi aumentado. Comece a profetizar: aquele comprador já assinou o contrato. Comece a dizer: os tesouros escondidos estão sendo colocados nas minhas mãos. Comece a dizer: eu estou sarado. Ele não foi cuspido em vão, ele não foi maltratado em vão. Diga: a obra está feita. A obra está feita, Deus. Está consumado, Deus. Deus tem o melhor pra mim. Você pode dizer isso com a tua boca? Deus tem o melhor. Tá fraco, igreja? Abra sua boca, aumente o volume. Deus tem o melhor. Ele tem. E Deus tem o melhor. E o que perdido foi. E o que perdido foi. Não se compara. Diga. Os louvadores podem subir aqui. Diga. E Deus tem o melhor. Ele tem. Deus tem o melhor. O que perdido foi. E o que perdido foi. Diga: não se compara. Não se compara. Com o que Ele tem. Creia e cante. E Deus tem o melhor pra mim. Aleluia, Deus. E Deus tem o melhor pra mim. Eu creio, Deus. E o que perdido for. Não se compara.
alto, declare que o que perdido foi não se compara. Quantos creem que não se compara? Quantos creem de fato, de fato, de fato? Mas a palavra fez efeito aí na sua vida? A palavra caiu em uma terra fértil aí? Comece a profetizar o resto da sua vida como vai ser. Comece a profetizar como você vai viver os próximos anos. Não é da mesma forma que você chegou até aqui. Isso você pode ter certeza, não é da mesma forma. Deus tem o melhor, Ele tem o melhor. Aquilo que não passou pela sua mente, aquilo que não passou pelo seu coração, aquilo foi determinado por Deus. E nós vamos viver isso em nome de Jesus. Nós vamos viver isso em nome de Jesus. Os próximos anos serão os melhores anos da nossa existência, porque nós estamos profetizando aquilo que Deus tem para nós. Deus tem o melhor pra mim. Com toda ousadia cante isso. Ele tem. Deus tem o melhor pra mim. Ele tem. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido? E o que perdido foi? Bem alto, declare. E Deus tem. Ele tem. Oh, Deus tem o melhor. Aleluia, Deus. E o que? Diga, não se compara com o que? As suas palmas assim com alegria lá em cima. Deus tem o melhor. Diga, Deus tem o melhor. Okay? Oh, Ele tem. Deus tem o melhor pra mim. Estamos declarando a verdade. E o que perdido foi, não, 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 não. Deus tem o melhor. Ele tem, Ele tem, Ele tem pra minha vida. Recebe, libere um brado de vitória ao Senhor. Aleluia, aleluia. Eu acho que o bispo subiu aqui porque eu tenho que acabar. É uma dica, né, bispo? Glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem e recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Aleluia. Graças a Deus.